Olá, meu nome é Amanda Kaiser, sou professora de Química e hoje darei continuidade sobre a aula de Termoquímica falando um pouco sobre a lei de Hess e energia de ligação. Antes de tudo, é importante compreender a definição de equação termoquímica. A equação termoquímica nada mais é do que a equação química acompanhada da sua variação de entalpia, ou seja, do ΔH. Mas o valor da variação de entalpia varia em função de alguns fatores. Vou falar esses fatores aplicando este exemplo. Sabendo que o valor da variação de entalpia da reação de combustão de álcool etílico é igual a menos 1366,1 kJ por mol, calcule a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mol dessa substância. Bom, o primeiro passo é escrever a equação química dessa reação. Temos então a fórmula molecular do álcool etílico, que é C2H6O. Como se refere a uma reação de combustão, o etanol vai reagir com oxigênio formando dióxido de carbono e água. Então, o próximo passo é representar o estado de agregação da substância, representando se ela está no estado líquido, gasoso ou sólido. Isso a gente já fez. Em seguida, é necessário balancear a equação. Então, balanceando essa equação, temos que 1 mol de etanol reage com 3 mol de oxigênio, formando 2 mol de dióxido de carbono e 3 mol de água. É preciso também indicar o valor da variação de entalpia da reação. Algumas reações possuem a variação de entalpia tabelada. No caso desse exemplo, a variação de entalpia está no enunciado e equivale a menos 1366,1 kJ por mol. É importante informar a variação de entalpia da reação, pois através do sinal podemos saber se essa reação é exotérmica ou endotérmica. Neste caso, a reação de combustão do álcool etílico é uma reação exotérmica. Próximo passo. A entalpia é proporcional aos coeficientes das substâncias na equação balanceada. Então, podemos calcular a quantidade de calor liberada de 5 mol dessa substância realizando uma regra de 3. Temos então que 1 mol de etanol libera menos 1366,1 kJ. Então, 5 mol de etanol libera a quantidade X. Resolvendo essa regra de 3, temos que X é igual a menos 6.830,5 kJ. Respondendo então a esse exemplo, são liberados menos 6.830,5 kJ de energia na queima completa de 5 mol de álcool etílico. Compreendendo então a equação termoquímica, podemos dar continuidade e falar um pouquinho sobre a lei de Hess. Muitas reações que conhecemos, elas não ocorrem em uma única etapa. Na verdade, ocorre uma sequência de reações, que quando somadas, dá origem a um processo global. Germain Henri Hess constatou em 1840 que a variação de entalpia envolvida em uma reação química, sob certas condições experimentais, depende exclusivamente da entalpia inicial, ou seja, da entalpia dos reagentes, e da entalpia final, que é a dos produtos, seja essa reação executada em uma única etapa, seja em várias etapas sucessivas. Então, vamos considerar um exemplo de uma reação genérica. Temos que o reagente A se transforma em produtos intermediários, possuindo uma variação de entalpia específica que chamaremos de ΔH1. Esses produtos intermediários se transformam no produto final B, com uma entalpia específica que chamaremos de ΔH2. Então, a variação de entalpia final dessa reação nada mais é que a somatória da variação de entalpia 1 e a variação de entalpia 2. Ou seja, a variação de entalpia final de uma reação é independente do número de etapas intermediárias. Através dessa constatação de Hess, podemos trabalhar com a equação química como se fossem equações matemáticas. Veja esse exemplo. Temos a combustão incompleta do carbono-grafite. Contudo, a variação de entalpia dessa reação é difícil de ser determinada experimentalmente, porque não consegue separar a oxidação do carbono exatamente no estágio correspondente à formação do monóxido. Assim, para se calcular a variação de entalpia, podemos considerar as reações do carbono e também do monóxido de carbono separadamente, e em seguida aplicar a lei de Hess. Veja, a equação química do carbono possui uma variação de entalpia igual a menos 394 kJ/mol. E a equação química do monóxido de carbono possui uma variação de entalpia igual a menos 283 kJ/mol. Esse processo em duas etapas é um exemplo de uma sequência de reações de série, e o resultado final dessa sequência é a somatória dessas equações. Então, para somar essas equações, é preciso respeitar o que é o reagente e o que é o produto. Observamos então que na equação 2, o monóxido de carbono, na verdade, não está como produto,
e sim como reagente. Repetimos então a primeira equação, invertemos a segunda, trocando o sinal da entalpia. Então, ou seja, toda vez que for necessário inverter uma equação, devemos inverter também o sinal. Temos então que inicialmente o ΔH é menos 283. Quando invertermos essa reação, o ΔH é igual a mais 283 kJ/mol. Observando essas duas equações, podemos reparar que o dióxido de carbono está presente como produto na equação 1 e como reagente na equação 2. Quando uma substância aparece na mesma quantidade no reagente de uma equação e no produto de outra equação, a soma será igual a zero. Então, neste caso, podemos cancelar a presença do dióxido de carbono. Reparamos que o mesmo ocorre com o oxigênio. Na equação 1, o oxigênio está presente como reagente e na equação 2, o oxigênio está presente como produto. Nesse caso, como não estão na mesma quantidade, realizamos a subtração. Então, 1 mol de reagente menos meio mol do produto é igual a meio mol de reagente. Vamos guardar esse valor no momento. A somatória dessas equações, iremos observar o que restou como reagente. Temos, então, o carbono grafite mais aquele meio mol de oxigênio da subtração. E, como produto, temos apenas o monóxido de carbono. Então, temos que a variação de entalpia dessa reação é a entalpia da equação 1 mais a entalpia da equação 2. Então, a variação de entalpia é igual a menos 394, referente à equação 1, mais 283, referente à equação 2. Menos 394 mais 283 é menos 111. Então, a variação de entalpia da combustão incompleta do carbono grafite é igual a menos 111 kJ/mol. Resumindo, quando determinamos a variação de entalpia de uma reação através de uma sequência de reações, estamos aplicando a lei de Hess. Mas além da entalpia de uma reação, podemos determinar também a energia associada à ligação química, ou seja, podemos calcular a entalpia de uma ligação. Para compreender melhor, observem este vídeo. Este vídeo ilustra a dissolução do sal cloreto de sódio em água. O sal é representado por essas esferas verdes e cinza, e a água é representada por essas esferas azuis e vermelhas. Observe a presença de flashes vermelhos e azuis. Então, o que este vídeo está ilustrando é que quando ocorre uma ligação entre as moléculas de água e o átomo cloreto ou sódio, há a presença de flashes vermelhos que representam um processo exotérmico. E quando ocorre a quebra de ligação entre o átomo de sódio ou cloro, há a presença de flashes azuis que representam o processo endotérmico. É possível também quantificar essas energias exotérmicas e endotérmicas. Por exemplo, quando ocorre a quebra de ligação entre dois átomos de hidrogênio ou cloro. Quando quebra a ligação entre dois átomos de hidrogênio, a entalpia ela é positiva, assim como no cloro, representando um processo endotérmico. Mas quando ocorre a ligação entre o átomo de cloro e hidrogênio, as entalpias são negativas, que representam um processo exotérmico. De modo geral, pode-se concluir que essa reação ela possui entalpia negativa, logo é uma reação exotérmica, visto que a magnitude da entalpia das ligações formadas são maiores que a entalpia das ligações quebradas. Assim, a energia de ligação é uma medida de entalpia média necessária para romper 1 mol de ligações covalentes. O valor da entalpia de ligação é fornecido em módulo, pois o sinal dependerá da ligação estar sendo rompida, no caso ΔH é positivo, ou formada, ΔH negativo. Assim, temos que a variação de entalpia de uma reação é igual à somatória da entalpia de ligações rompidas nos reagentes, mais a somatória da variação de entalpia das ligações formadas no produto. Nessa equação, temos que ΔH das ligações rompidas nos reagentes é um processo endotérmico e o sinal do ΔH é positivo. E o ΔH das ligações formadas no produto é um processo exotérmico e o sinal do ΔH é negativo. A variação de entalpia das ligações, elas são tabeladas. E trago aqui na tabela o exemplo de alguma dessas ligações. Temos, por exemplo, a entalpia da ligação entre dois átomos de hidrogênio, a entalpia da ligação entre o átomo de hidrogênio e cloro, e assim por diante. Podemos aplicar esse conceito num exemplo. O 1,2 de cloretano é utilizado na produção de cloreto de vinila, que por sua vez dá origem a um plástico PVC, que é o policloreto de vinila.
uma matéria-prima para a fabricação de dutos e de tubos rígidos para água e esgoto. Ou 1,2 de cloroetano pode ser obtido pela reação de adição de gás cloro, Cl2, ao eteno, C2H4, conforme mostra a equação abaixo. Então, temos aqui a equação química, demonstrando as estruturas dessas moléculas. A partir das energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, é possível calcular variação de entalpia da reação. Então, para realizar esse exemplo, temos que determinar a variação de entalpia das ligações rompidas nos reagentes. Temos, então, 4 mol de ligações entre os átomos de hidrogênio e carbono, que é igual a 4 vezes mais 98,8 quilocalorias por mol, que é o valor que se encontra na tabela. Temos também 1 mol de ligações entre carbono, dupla carbono, que é igual a 1 vezes mais 146,8 quilocaloria por mol. Temos também 1 mol de ligações entre 2 átomos de cloro, que é igual a 1 vezes mais 58 quilocaloria por mol. Somando, então, temos que a variação de entalpia das ligações rompidas nos reagentes é igual a mais 600 quilocaloria por mol. Agora temos que calcular a variação de entalpia das ligações formadas no produto. Então, temos 2 mol de ligações entre carbono e cloro, que é igual a 2 vezes menos 78,2 quilocaloria por mol. 4 mol de ligações CH, então fica 4 vezes menos 98,8 quilocaloria por mol. 1 mol de ligações entre carbono-carbono, que é igual a 1 vezes menos 82,9 quilocaloria por mol. Somando tudo, temos que a variação de entalpia das ligações formadas nos produtos é igual a menos 634,5 quilocaloria por mol. Assim, aplicando a equação que a variação de entalpia da reação é igual à somatória da entalpia das ligações rompidas nos reagentes mais a somatória da entalpia das ligações formadas nos produtos, temos que a variação de entalpia da reação é igual a mais 600 kcal por mol mais menos 634,5 kcal por mol, o que resulta então em menos 34,5 kcal por mol. Por hoje é só, obrigada e aguardo vocês na próxima aula.